Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Há algumas semanas, soubemos por diversos meios de comunicação da invasão de terroristas do grupo Hamas ao território de Israel, assassinando centos de civis, entre crianças, jovens, mulheres e idosos, além de sequestros de muitas pessoas, incluindo bebês. Será que estes acontecimentos vão trazer o fim do mundo? Como foi que este problema começou? Vamos te contar isto neste vídeo, então se prepare que vamos começar. Para entender melhor, vamos dar uma olhada no início desta história. Segundo o livro de Gênesis, Abraão teve 2 filhos, Ismael com Agar, a escrava egípcia, e Isaac com Sara, sua esposa. A Bíblia nos conta que foi Sara que tentou dar uma forcinha para Deus, já que Deus havia prometido dar um filho a Abraão. Para isto, entregou sua escrava como concubina, como mandava o costume da época. Agar engravidou e teve um filho chamado Ismael. Aconteceu que Sara também engravidou e deu à luz a Isaac. Quando Isaac foi crescendo, conflitos começaram a surgir. Tudo isto culminou com a expulsão de Agar e Ismael, mas Deus prometeu que faria de Ismael uma grande nação. Os descendentes de Ismael são considerados ancestrais dos árabes, enquanto os descendentes de Isaac são considerados ancestrais dos judeus. Um dos fatos curiosos é que o nome do território no qual se encontra o atual Estado de Israel foi mudado para a Palestina pelos romanos, como uma forma de escárnio, pelos judeus terem se revoltado várias vezes contra eles. O nome Palestina significa terra dos filisteus. Anteriormente, essa área era denominada Judeia. Os conflitos entre árabes e israelenses acontecem há muito tempo, mas eles começaram a atingir uma escala muito maior após o reconhecimento do Estado de Israel por parte da ONU em 1948. Entre os principais conflitos temos Guerra de Suez, 1956, onde Israel, aliado à França e Inglaterra, enfrentaram o Egito, vencendo a guerra, mas abandonando o território por pressão da ONU e da União Soviética. Guerra dos 6 Dias, 1967. Após denúncias de que o Egito estaria abrigando grupos guerrilheiros, Israel atacou o Egito. Síria e Jordânia entraram no conflito, mas esta aliança árabe foi derrotada e os territórios da faixa de Gaza e a península do Sinai foram anexadas por Israel. Guerra do Yom Kippur, 1973. Egito, Síria e Iraque, com apoio da Rússia e Cuba, atacam Israel, se aproveitando de um feriado nacional. Israel, mais uma vez, acaba vencendo esses 3 países. O Egito acaba reconhecendo a existência do Estado de Israel após este conflito. E por último temos o ataque terrorista do grupo Hamas, em outubro de 2023, que matou centos de civis e sequestrou mulheres, idosos e bebês. Algumas pessoas acreditam que o surgimento do Estado de Israel tem implicação direta no cumprimento das profecias. Eles estão sempre tentando encaixar qualquer acontecimento no Oriente Médio que envolva Israel com o cumprimento de alguma profecia. O ataque do Hamas para eles foi um prato cheio. E já começaram a surgir vídeos e artigos falando que a batalha de Armagedon e Gog e Magog era iminente. O conflito está quase terminando, e nada de Armagedon ou Gog e Magog. Isto nos deixa uma lição importante, a de não nos deixar levar pela emoção do momento. A palavra de Deus tem que ser estudada com calma, e não irresponsavelmente, a ponto de que a volta de Jesus se torne uma piada na boca dos escarnecedores. Vamos dar uma olhada rápida nos usos errôneos de passagens bíblicas que os defensores de que Israel tem papel importante e único no desfecho dos eventos finais usam. Lucas 21:20. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Por incrível que pareça, alguns pegaram este texto e usaram no ataque do Hamas, algo realmente sem sentido algum. Há alguns que colocaram este texto como sendo parte da batalha do Armagedon, uma interpretação forçada, impondo ao texto coisas que jamais quis dizer. Este texto unicamente se refere ao cerco de Jerusalém pelas tropas romanas no ano 70 d.C.
Conta a tradição que os cristãos, lembrando da profecia de Jesus, conseguiram fugir e se salvaram da destruição que se seguiu, um dos piores massacres sofridos pelos judeus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. E até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Muitos pegam esta passagem para afirmar que será construído um terceiro templo em Jerusalém, onde o anticristo irá se assentar, sendo que na Bíblia inteira não há sequer uma afirmação explícita de que isto irá acontecer um dia. Tudo que já foi dito a respeito são apenas conjecturas. Se Paulo estivesse falando sobre um templo em Jerusalém, este seria o segundo templo, pois ainda estava em pé quando o texto foi escrito. Apenas esta informação já deveria ser suficiente para desmoronar esta teoria. Zacarias 12:10. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Alguns usam este texto para afirmar que no futuro, nos últimos dias, durante a grande tribulação, onde segundo eles os judeus serão deixados para trás e não serão arrebatados para guerrear contra o anticristo, todos os judeus irão se converter, porque vai aparecer uma imagem de Jesus crucificado gigante no céu. A imaginação das pessoas é fértil. Este versículo fala da crucifixão de Jesus, apenas isso. O próprio apóstolo João confirma, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a escritura diz: verão aquele que traspassaram. João 19, 36, 37. Como podemos ver, muitas das supostas profecias já se cumpriram, ou são versículos com uma interpretação forçada. O Estado de Israel não é o relógio de Deus para o Apocalipse, como muitos pensam. Mesmo que Israel tenha sido o povo eleito de Deus, as promessas feitas ao Israel terrenal se cumprem no Israel espiritual, que somos todos os que fazemos parte da igreja. Deus trabalha no coração de todos os seres humanos, e o sinal mais claro que há na Bíblia de que Jesus está às portas não é uma suposta guerra em Israel, e sim a pregação do Evangelho em todo o mundo, conforme Mateus 24:14. A crença de que o Estado de Israel tem um papel crucial na grande tribulação não passa de apenas uma teoria sem respaldo bíblico. A crença de que Deus dará um jeitinho brasileiro para salvar todos os judeus faz com que a salvação seja diferente para gentios e judeus, algo que não existe biblicamente falando, pois já não existe judeu nem grego, pois todos somos descendência de Abraão pela fé, conforme Gálatas 3, 28, 29. Concluindo, não há na Bíblia nenhuma profecia que fale especificamente sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Este conflito, assim como todos os outros conflitos que ocorrem no mundo nesse instante, fazem parte dos sinais que anunciam que a segunda vinda de Jesus está próxima. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. E bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar estas informações com seus contatos nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!